Olá, boa noite de novo, aqui retomando o vídeo com o professor Denis, ele estava fazendo a citação. Vamos lá, então vamos continuar. O sujeito se constitui ou reconhece a si mesmo nos objetos que produz e se conhece objetivamente quando consegue se ver de fora como um isso. Nosso jogo epistemológico se chama objetivação. O que não foi objetivado permanece irreal e abstrato. A forma do outro é a coisa. O xamanismo ameríndio parece guiado pelo ideal inverso. Conhecer é personificar. Tomar o ponto de vista daquilo que deve ser conhecido. Daquilo ou antes daquele, pois o conhecimento xamânico visa um algo que é um alguém, um outro sujeito ou agente. A forma do outro é a pessoa. E assim, o que uns chamam de natureza pode bem ser a cultura dos outros. Eis aí uma lição que a antropologia poderia aproveitar. Então, essa daí é uma observação muito perspicaz, né? Do antropólogo e desse grupo de antropólogos, quando a nossa cultura procura tentar entender, compreender uma cultura como uma cultura indígena. Para quem a forma do conhecer, como a gente pode perceber pela citação, para nós é uma outra forma de conhecer. Não cabe a gente pressupor que eles conhecem e se relacionam com as florestas, com a natureza, do mesmo modo como a gente faz. Então a primeira questão que se coloca é qual deve ser a nossa atitude perante, né, uma outra cultura que tem uma forma de conhecer, uma forma de se relacionar que é muito diferente da nossa, né? Para não dizer oposta, né? Porque se na forma dele conhecer o outro, o que se pressupõe é que está se conhecendo alguém, uma outra pessoa, um outro parente, e esse parente para os indígenas tanto pode ser aquilo que para a nossa cultura são humanos, como para a nossa cultura são chamados não humanos, né? Então, parente para as culturas indígenas é as montanhas, os rios, os arquipélagos, a floresta, enfim, os seres vivos que compõem a floresta. Tudo isso tem a forma da pessoa, porque isso tudo o Vieira de Castro fala, né? Não existe separação radical entre humanos e não humanos para a cultura indígena, porque para eles todos já são humanos, todos já compartilham de uma mesma humanidade, de um mesmo plano ontológico, em que todos são sujeitos, todos possuem a sua cultura, todos os seus costumes, possuem a sua subjetividade, suas vontades, e a relação é uma relação intersubjetiva com aquilo que para nós é objetivo, é o objeto, ou seja, não é nós. Para eles, o que para nós é o objeto, para eles são outros sujeitos, como eles, né? Sim. Então aí a advertência do antropólogo para a própria antropologia. Então o que para nós é natureza, para a outra cultura poderia muito bem ser cultura. Então aí ele coloca a relatividade que esse encontro permite perceber e também a relatividade dos conceitos pretensamente universais da nossa cultura. Porque a universalidade, a verdadeira universalidade entre as culturas, entre os povos do planeta ainda não ocorreu. Isso é uma utopia a ser realizada, porque quem é que fez o contato dos povos foi o colonizador.
através da violência. Então, a cultura, a comunicação entre os povos foram colocadas por meio da violência. E aí, isso daí, o que acontece? Bloqueou as verdadeiras trocas universais de ponto de vista. Nós estamos vivendo isso de uma maneira, como se diz, através da luta. Né? Então, os povos indígenas, nesse momento, estão se apropriando cada vez mais do modo de pensar do branco, né? A cultura do branco, para poder transformar isso num próprio uma arma de luta. Né? Conhecer o branco para poder melhor lidar com esse processo de colonização, de descolonização. Né? Sim. Então, aí é que nós estamos aí vivendo também um outro momento criativo desse processo. Entendeu? Porque aí os indígenas, eles podem nos ensinar a compreender que existe um outro modo de pensar em que não existe essa separação ou esse do sujeito humano e dos sujeitos não humanos, desse antropocentrismo, e de que todos os seres vivos ou não vivos, como são considerados na nossa cultura, fazem parte de uma grande comunidade universal, em que um depende da harmonia da relação com o outro. Sim. Então, numa maneira de pensar como essa, não poderia e jamais vai poder desenvolver o conceito de propriedade privada, de apropriação privada, porque está expresso na língua de muitas culturas indígenas, como por exemplo o tupi. Né? Para eles não existe o que a gente chama de natureza. Para eles não existem nomes possuíveis para aquilo que pertence à natureza. Aliás, você comentava antes, né, uma coisa que é para as pessoas entenderem, a questão do ser. Não existe, né, o verbo, por exemplo, ser na cultura indígena, para as pessoas entenderem que na filosofia ocidental, na base, né, o pilar da filosofia ocidental é exatamente a questão do ser, né, o ser e o não ser, né? Quem já coloca isso é o Parmênides, né? Sim. Não ser não é, ponto final, né? Quer dizer, coisa. E essa é a visão do colonizador quando chega, né? Ele chega com essa visão de que, pô, isso aqui é coisa para fazer dinheiro, então é um objeto. Sim. A árvore, esse povo não tem alma, né? Que é a construção do racismo lá da Igreja Católica, né? Não tem alma, não tem. Se não tiver, escraviza, né? Pode escravizar. Então, torna o objeto, e tudo isso se tornou objeto, quer dizer, né, Denis? O paradigma ocidental, né, construído desde a modernidade, não vai dar em nada. Quer dizer, eu acho que a proposta da discussão, acho que seja isso, para o pessoal que está assistindo entender que existem outros tipos de saberes, né? Esses saberes são diversificados, e eles estão no cerne hoje da grande questão, que é a questão de sobrevivência de toda a espécie. Que é isso que você falou, de entender o planeta como a casa de tudo. Do pássaro, da árvore, da cobra, do cachorro, da espécie humana. Quer dizer, não tem a questão do ser, né? Para eles... Explique mais isso, por favor. Tem o próprio Vieira de Castro, os antropólogos, outros teóricos estão fervilhando todo esse contato rico, né, com a cultura indígena, né? Isso daí fez repensar completamente os fundamentos teóricos, pressupostos teóricos, filosóficos da nossa ciência, do nosso modo de pensar. A universalidade do nosso pensamento científico, filosófico, os preceitos, tudo isso agora está sendo colocado num plano relativo, né? Porque, por exemplo, ele usa um termo, eles falam assim, os indígenas, se fôssemos ser rigorosos e levando em consideração o ponto de vista dos próprios indígenas, o que eles fazem propriamente não é o que para nós seria política. Eles fazem cosmopolítica, porque eles incluem na política o cosmo inteiro. Porque tudo faz parte da mesma comunidade universal.
todos, entendeu? Então eu tenho que entender, eu tenho que me colocar. Então o modo de conhecer indígena é você tomar o ponto de vista do outro. O que é tomar o ponto de vista do outro para os indígenas? É ser o outro tal como ele é. Aí tem uma história, né, a respeito da colonização que ilustra isso que eu estou tentando querer dizer, né? Que certa vez perguntaram, né, uns colonizadores lá perguntaram para um membro de uma tribo tupi, né, porque eles se alimentavam de outros seres humanos, né, comiam homens, né, é conhecido aí que, enfim, várias sociedades indígenas, né, entre elas os tupis, eles eram antropófagos, né? E perguntou, mas por que você come seres humanos? Ele respondeu, Xê e Aguara. Eu sou onça. Esse sou aí não existe na língua indígena, né? Se fôssemos rigorosos na língua indígena tupi, a gente falaria Xê e Aguara, eu e Aguara. Não existe o sou, né, do ser. Eu e Aguara. Então, por que ele é Aguara? Ele é Iaguara. Ele para ser Iaguara, ele tem que assumir o ponto de vista da Iaguara. Então, para nós, ele estaria comendo outro ser humano. Mas para ele, que assumiu o ponto de vista da Iaguara, ele estava comendo a presa, a caça. Aí eu pergunto, qual que é, entendeu? Para nossa cultura, nossa, é um escândalo, hipocritamente, né? Porque Sim. Tem exemplo de canibalismo na Europa que tem um outro sentido. Exatamente. Entendeu? Que tem outro sentido, mas para nós, só para ressaltar que para nós, é um escândalo. Mas por que para nós é um escândalo? Porque nós somos o ápice da criação. O ápice da criação na visão cristã judaica e o ápice da criação na teoria da evolução das espécies. Sim. Entendeu? Nós somos né, tem aqui um livro, né, essa questão, quando o Darwin lançou A Origem das Espécies, a questão já imediata que se colocou, porque o Darwin colocou que os seres vivos, né, são um derivado, né, um evoluído do outro. Então, a questão que se colocou, né, e que foi publicado um livro por esse autor aqui que a gente está apresentando, né, o Huxley, né, Thomas Huxley, um dos também teóricos do evolucionismo. E uma questão que se colocou qual é o lugar do homem nessa longa teia da evolução, nesse longo processo da evolução, né? Então, essa preocupação do lugar do homem significa o quê? Qual é a posição que o homem fica frente a todo esse processo, todos esses seres vivos, que não são humanos, né? Então é a busca de saber qual é a posição. A posição a gente já sabe, né? Que nós somos herdeiros dessa cultura. A posição é que nós somos o sujeito racional, né? Que coincidentemente coincide com a cultura europeia, racional, que tem o poder de determinar de uma maneira dominante o que é considerado verdade, o que é considerado realidade. É o único ser que tem, digamos assim, a capacidade, o privilégio de dotar de sentido a realidade. Né? Então, portanto, se você dota de sentido, você também tem o poder de decidir sobre ela. E os demais? Então, na cosmopolítica indígena, qual seria o lugar do ser humano? Qual seria o lugar do homem, do ser humano, na natureza, digamos assim? Qual seria? Seria o lugar
como qualquer outro. Não ia ter uma diferença hierárquica, ontológica. Por quê? Porque todos fazem parte de um mesmo plano humano, um mesmo plano de existência e um mesmo plano de com as mesmas capacidades e com os mesmos, digamos assim, direitos de se colocar. Entendeu? Interessante, porque isso me faz lembrar de um outro assunto que gostaria que você abordasse, Denis, que é a questão da propriedade, né? Você estava falando na conversa que nós tivemos, né? Acho que foi no primeiro dia que nós nos conhecemos, e você falou do primeiro texto do Marx, né? Do que o Marx trata, para as pessoas aí do canal entenderem que há uma coisa na Inglaterra, né? O período século XVII, que são os chamados cercamentos, mas é um processo que acontece depois em toda a Europa. Para as pessoas entenderem que isso vem da cultura do medievo, do mundo medieval, são as famosas common lands, como eram chamadas na Inglaterra, são as terras comuns, terras comunais. Eram terras que não existia cerca, e tem um historiador que eu sou fã, né, o Edward Palmer Thompson, que é um livro Senhores e Caçadores. Ele fala desse personagem que na Inglaterra começou a ser proibido, porque na Inglaterra surge até a figura da polícia, né, uma espécie de embrião da polícia que era para proteger a ideia de propriedade, era cerca. Porque esse cara não convivia numa época histórica, era um saber milenar, né, foram centenas de anos de fazer o papel do caçador, né? Famílias, a nobreza contratava, famílias que tinham alguma coisa a encomendar, contratavam o famoso caçador. Então eles desapareceram graças a esse processo. E eu queria que você comentasse, Denis, porque você falou desse texto do Marx e uma citação, né, que você falou na trilha ontem, que para mim foi marcante, Ludwig também falou isso, da divisa ali, né, entre a noção de que chamamos de civilização, que é a propriedade, né, um dos pilares, né, do mundo ocidental, a ideia de propriedade, né, e o início da área protegida. É uma coisa chocante ali, perceptível, né? Então, eu queria que você falasse desse assunto para os amigos do canal, porque é um assunto elementar também, né, nessa visão de mundo do mundo ocidental, etc. e tal. Sem dúvida, né? A propriedade privada, né, é a base do capitalismo, sem a qual essa sociedade que nós vivemos, né, não existiria. E a sacada do Marx, né, no momento que ele estava ali elaborando reelaborando, digamos assim, criticamente o pensamento de Hegel, né, a grande contribuição do pensamento de Hegel, e ele, junto com os hegelianos de esquerda, um grupo de filósofos discípulos de Hegel que estavam tentando repensar todas as consequências que teve, né, a filosofia do Hegel para o pensamento moderno, né, contemporâneo. Ele se deparou com uma questão, justamente a questão que o companheiro aqui falou, né, que é a questão das terras comunais e a nova política que estava sendo introduzida ali nos reinos alemães, né, de cercamento das antigas propriedades, das antigas terras comunais ou propriedades comunais, né. E aí ele escreve na Gazeta Renana, né, justamente um artigo para discutir como entender esse processo, entendeu? O que estava em jogo ali na questão da proibição de um costume tradicional da população camponesa ali da Renânia e também em diversos lugares da Europa, de catar a sua lenha, né? Enfim, de poder plantar, colher, criar animais. Isso, como diz aqui, bem disse aqui o nosso companheiro Eduardo, né? Daniel, isso daí é uma longa tradição que vem do mundo medieval, né? Que ele chama de mundo medieval e tal. E então o que ele procura analisar, qual é o movimento
que estava acontecendo ali naquele micro ali, né? Que ao mesmo tempo é algo que estava tomando toda a Europa, né? É o movimento que nós percebemos até hoje, que o Marx depois, mais para frente, ele vai chamar de acumulação primitiva do capital, ou acumulação originária do capital. O que é acumulação originária do capital? Dando continuidade, pode. O que é acumulação? Pois é. Então, o que é acumulação originária do capital? A acumulação originária do capital é um processo necessário para que o próprio capital se reproduza, que consiste no quê? Em transformar todas as formas de propriedade comunais em propriedades privadas. Esse é um pressuposto, porque sem a conversão das antigas formas de propriedades comunais em propriedades privadas, não pode haver o processo de reprodução de mercadorias. Porque as mercadorias só podem existir no mundo onde a maior parte das propriedades comunais foram transformadas em propriedades privadas. E como o próprio nome diz, propriedade privada significa o quê? Que a maioria que detinha o direito sobre a propriedade, agora não tem. A maioria estão despojados da propriedade da terra. O que é propriedade coletiva, comunal da terra? Se você nasce numa comunidade, você já tem automaticamente o direito de usufruir, de existir a partir da terra, em consonância com a sua comunidade. Ou seja, seu direito de existência, de sobrevivência, alimentação, etc., está garantida, determinada dentro das condições daquela comunidade, mas está garantida. Ninguém está excluído. Agora, quando a propriedade comunal passa a se transformar em propriedade privada, o que nós estamos tendo? Exclui-se os antigos habitantes daquele território e transforma eles o quê? Numa massa, num exército de não proprietários, que servirão como quê? A base para formar o proletariado, ou seja, o trabalho não assalariado. Aí as pessoas que foram expropriadas só têm o quê? Para continuar garantindo a sua própria existência? O seu corpo, sua mente, suas energias físicas e mentais, que é o que o capitalista usa para produzir mercadorias. As mercadorias, então, você percebe? Elas só podem surgir quando um processo anterior de conversão das formas comunais de relação foram substituídas por propriedades privadas. Isso assim, né, para a gente encerrando aqui nossa conversa, e até para o pessoal do canal também refletir, isso são questões práticas do nosso dia a dia, a questão da água, né, do ar, né, eu costumo falar que hoje já se privatizou o ar, né, morar perto, por exemplo, de parques, isso para quem mora nas grandes cidades, aglomerações urbanas, né, sabe do que eu estou falando? Então, Denis, para a gente encerrar a conversa, resumindo assim, o que a gente pode deixar de ensinamento para as pessoas do canal, nesse sentido de entender que todo esse arcabouço teórico, essa epistemologia ocidental, ela não é universal, né, nesse sentido que você falou, né? Existem outros tipos de saber e como que a gente pode conectar, né, com esse universo do saber dos povos originários, porque eles podem nos ensinar, aliás, a gente tem que parar e ouvi-los. Sim, sem dúvida, né? Acho que é uma das grandes lições que a gente pode ter, né, de tudo isso, desse contato, de tudo isso que nós falamos aqui, é que a gente tem que perceber que os indígenas são culturas, são sociedades que têm a nos ensinar a seguinte questão, que é uma questão importante para nós, que o modo deles se relacionar
com a natureza entre si, o modo deles pensar, ele não exclui o outro. Pelo contrário, ele pressupõe o outro como parte, como condição do próprio conhecer, do próprio relacionar, do próprio dar sentido a. A nossa sociedade, ela tem que aprender isso. Ela tem que não só aprender que o capitalismo, ele mata, ele explora, ele violenta, ele destrói a natureza. Nós temos que aprender como que esse modo como nós pensamos o outro permite, de alguma forma, que o capitalismo continue destruindo a natureza, explorando e oprimindo o outro. A gente tem que mudar o nosso olhar. Para a gente superar a nossa cultura, a gente tem que aprender a ver como o outro pensa. A grande lição indígena. E esse outro não precisa necessariamente ser um outro humano, como nós definimos. Esse outro pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser um objeto, o que a gente chama de um objeto. Né? Então, eu acho que essa aí é uma grande lição que nós temos a aprender com a cultura indígena, né? Que vê no ato de conhecer uma grande comunidade da Mãe Terra, da qual eles são só apenas o quê? Testemunha desse conhecimento. Muito bem, Denis. Muito obrigado pela conversa, satisfação. E é isso, gente. Agradeço a atenção, né? Agradeço principalmente ao Ludwig. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal do Ludwig, no canal Labi Ayala. E é isso. Uma boa noite para todo mundo. Foi um prazer tê-los aqui no nosso canal. Boa noite.